No capítulo 21 de Gash Bell 2, tivemos a comédia do professor Charada novamente na história. Foi revelado também os poderes e as garrafas de feitiço dos invasores. E claro, a chegada do Gash Kyoumaru nos Estados Unidos para ajudar o professor. Cara, é tão bom ver o professor Charada novamente na história. Ele é um poço de carisma, cara, ele é um excelente personagem. Makoto, quando criou ele, tava numa vibe totalmente diferente, porque, cara, que personagem bom, mano. Temos também muitas revelações bombásticas nesse capítulo que vão ligar bastante com o próximo, então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal caso você não é inscrito ainda, para não perder nenhum outro review. E vamos lá comentar sobre o capítulo 21 de Zatch Bell 2. O capítulo 21 começa da onde o último terminou, com o professor Charada se apresentando e dando as boas-vindas à invasora. Logo em seguida, vemos a borboleta preta que estava em seu dedo agradecer por confirmar que ele era mesmo o professor. Sim, a borboleta falou. Nem dando tempo para raciocinar a bizarrice que acabou de acontecer, a borboleta preta passa rapidamente por dentro de sua camisa e gruda na sua testa. Depois disso acontecer, a invasora diz que a sua missão foi um sucesso. Ela então caminha calmamente e pergunta para o Homem Bônus. Daqui pra frente eles se referem bastante ao professor dessa maneira, pois né, a ordem principal deles, que o Belial deu pra eles, era pra matar o Vino. Então o professor, ele realmente é um homem bônus apenas pra eles. Ela pergunta se o Gash e os outros estão mesmo vindo pra cá, e o professor responde com uma outra pergunta. Ele primeiro pergunta o que você fez e por que essa borboleta está grudada na minha testa, e ela responde que só vai responder se ele responder ela primeiro. Então o professor diz que sim, o Gash e o pessoal estão a caminho, e sabendo dessa informação, ela logo pede pra borboleta laranja chamar o Bob até aqui. E esse Bob, pessoal, é o nome do invasor que a gente viu lá na entrada inicial do hospital. E responde ao professor que essa borboleta preta é chamada de borboleta ceifadora, e agora ele só tem 2 horas de vida. O professor logo pergunta como ele consegue remover ela da sua testa, e a invasora dá uma risada e fica surpresa que ele acreditou nela logo de cara. E ele diz que já está acostumado com o surreal na sua vida, afinal, né, acabou de passar por uma batalha mamudo. Ela fala que ela gostou do professor e revela que o nome dela é Bluey. E cara, tem algumas traduções que traduziram pra Breu, tá? Mas também não tá errado, né? Chame como você preferir. Acho que eles fizeram isso porque é mais um sotaque francês, né? Mas, porém, pelo menos a tradução oficial que eu vi é Bluey, então eu vou preferir chamar ela assim, beleza? E ela fala algo bombástico. Pra retirar a borboleta da sua testa, você vai ter que me matar. Bluey então pergunta aonde o Vino se escondeu. Ela diz que nem a sua borboleta laranja conseguiu encontrar ele. E o professor revela que ele não está aqui, ele na verdade está na escola. E eu lembro de ter chegado a comentar isso no review do capítulo 20, pois né, agora o Vino tem uns 11 a 13 anos, então provavelmente esse horário é para uma criança estar na escola. O professor diz para Bluey que por conta dessa confusão toda no hospital, os seguranças devem aparecer logo logo, porém a gente viu que metade dela já foi derrotada pelo Bob, e a outra metade, os pacientes, médicos, enfermeiras, todo mundo que está no hospital, acabaram caindo no efeito da borboleta verde. A Bluey revela que essa borboleta tem um pólen que causa confusão nas pessoas. Então basicamente o hospital virou um hospital psiquiátrico, virou um caos sem tamanho. A gente também vê os 12 majestosos ali em uns quadrinhos, na verdade a gente só vê os 6 deles, né? A gente ainda não sabe o que aconteceu com os outros 6, porém todos que estão ali estão sob o efeito da borboleta verde. Então a gente vê a Big Boy dando as piruetas, os caras limpando vidro no chão, um caco, sei lá. Tá todo mundo maluco lá dentro. E cara, é muito interessante essas borboletas, porque até agora a gente sabe que a borboleta preta é a ceifadora, ela tem o poder de matar alguém até 2 horas, bem parecida até com o poder de maldição que o Ryo herdou da família dele. Tem também a borboleta laranja, que aparentemente é uma borboleta mais focada em informações, pois as últimas vezes que ela foi citada foi para uma missão de reconhecimento para encontrar o Vino e também para entregar uma mensagem ao Bob, então aparentemente ali seria até um pombo correio. Tem a borboleta verde que causa essa função de atrasar e atordoar os inimigos, né, com essa confusão, seria mais uma borboleta que distrai os outros. E tem mais uma borboleta, porém essa eu só vou comentar mais pra frente. O professor então abre o sorriso e diz que ele sabe de tudo, afinal ele é o professor Charada, e diz que também sabe que essa tentativa de matar ele vai fracassar. Temos então um diálogo bem interessante. A Bluey diz que a maioria das pessoas mudam quando descobrem quando vão morrer, porém ela ficou feliz em saber que o professor estava levando numa boa. E com essa resposta o professor ficou em dúvida e perguntou pra Bluey: quando você vai tirar uma vida, você fica triste então? E ela revela que sim, e diz que você acha que eu gostaria de estar fazendo isso? O
O professor então levanta da cama e pergunta se é verdade se o mundo Mamoru foi atacado por ela e seus amigos. Ela revela que sim e diz que inclusive o Kido, o seu parceiro Mamoru, foi morto, mas não diz quem matou e nem como ele morreu. A Bru então faz outra revelação pesada. Ela diz que como o professor já viveu muito, ele deve entender, às vezes você não tem escolha a não ser fazer algo que saiba que é errado para sobreviver, e diz que na sua primeira vida viveu apenas 12 anos. E indaga ao professor se ele nunca se perguntou como que é ter uma segunda chance na vida. E cara, a Bru não sabe, né, mas tudo que ela acabou de dizer já aconteceu com o professor. Ele chegou a perder o seu neto em uma cirurgia complicada que ele mesmo estava presente. Então depois disso tudo ele se sentiu muito culpado e entrou em profunda depressão. E só conseguiu vencer essa batalha quando o Kido entrou em sua vida, podendo até dizer que ele ganhou uma segunda vida desde então. E na batalha Mamoru a gente viu como o professor se divertia com o Kido. Mesmo sendo, pode-se dizer, um trabalho, e ficando pouco tempo com o Kido, o professor aproveitou ao máximo essa nova vida que foi dada a ele. Então com certeza o professor sabe o que a Bru está falando, cara. Eu gosto muito como o Makoto ele trabalha os vilões dele em Zatch Bell. Ele não cria só aqueles vilões tipo, é legal a gente ver aqueles vilões que só são mal e é isso, porém, tem deles às vezes enjoa, né? Ah, eu sou mal, eu sou mal, eu sou mal. É legal a gente ver esse contraste às vezes. A gente conhecer esses tipos de antagonistas que não querem causar o mal, sabe? Porém, eles também não querem morrer. Então eles são obrigados a fazer o que o Belial manda. E isso cria personagens extremamente interessantes, cara. O Makoto, ele é muito inteligente trabalhando vilões. O professor então pergunta para a Bru se ela gostaria de ler alguns livros na sua grandiosa biblioteca, pois não faz sentido eles ficarem entediados até o Geshi Kyomaru chegar. Ela fica impressionada, mas ela primeiro reitera que o objetivo principal dela é matar ele e o Vino, porém ele diz que ela pode até mesmo tentar, mas não vai conseguir. E é muito engraçadinha a carinha que ela faz, tipo, ó, não me testa, tu não me testa. Temos então uma sequência digna do professor Charada. A Bru fica muito absorvida por tanto conteúdo que tem ali, afinal ela não conhece quase nada do mundo humano, a gente ainda não sabe o que ela é de fato, né, se ela também vem do terceiro mundo, da tribo guerreira, né, ou se ela vem de um outro mundo, porém, mundo humano ela não vem, pois ela não conhecia nada daqui. Primeiro ela escolhe um livro de dinossauros, ela pergunta se essas criaturas gigantes realmente existem, e o professor diz, impressionante, não são? O deserto atrás desse edifício está praticamente cheio deles. Aí ela, realmente? E o professor responde, é mentira. E cara, ela faz a mesma expressão de desapontamento que o Kido, cara, mano. Essa piada nunca perde a graça. Depois ela pega um livro sobre robôs gigantes. O professor diz que esses são os poderosos Zundam. E diz que as pessoas andam dentro deles e usam para combates numa galáxia muito, mas muito distante. E que há muitas batalhas sendo travadas entre a força do bem e a do mal. A Bru pergunta, realmente? E ele diz, não. E esse Zundam provavelmente foi uma referência do Makoto à série Gundam, que giram em torno de gigantes robôs de combate chamados Mobile Suits, que são controlados por pilotos humanos. Cara, é a segunda vez que o Makoto usa de referência à série Gundam, tá? Ele usou lá quando a bruxa apareceu. Como a Megumi ainda não tinha chegado, eles teriam que esperar mais um dia lá no Japão. Ela ficou assistindo a TV e na TV tava passando o anime de Gundam. Então aparentemente o Makoto gosta bastante dessa franquia. Mas algumas brincadeiras aconteceram, porém é nítido que a Bru está ficando cada vez mais eufórica com tantas descobertas que ela está fazendo sobre o mundo humano. E o professor então conta um segredo do Kyomaru, e logo em seguida a gente vê o Bob chegando até a casa do professor. E é engraçado que ele é tão alto, mas tão alto, que para passar pela porta ele tem que andar de joelhos, cara. Ele já chega perguntando aonde o Vino está, afinal, né, é a missão principal deles, e a Bru responde que ele não está aqui, ele está na escola. E ele fica mais de boa quando descobre que a borboleta preta já está ativada. Logo após disso, pela mesma entrada, vemos Geshi e Kyomaru. Eles já chegaram de viagem. Teorias do Folgório, do Kensho apareceu, ou até mesmo Clear Note, aparentemente foram de F, rapaziada. E cara, que 12 horinhas rápidas foi essa, cara? Será que aquilo mesmo era um jato ou era um foguete? O Gil já chega desesperado querendo ajudar o professor, porém, o professor enganou a Bru de novo. Pois quando o Kyomaru chegou, ela começa a fazer umas caretas bizarras e começa a falar nada com nada, cara. O professor revela que ele disse para a Bru que quando ela recitasse esse encantamento, o Kyomaru cuspiria um leopardo furioso, então morreria imediatamente. E é óbvio que ela acreditou. Agora, ficando de saco cheio de ser enganada, Bru e Bob se preparam para enfrentar Geshi e Kyomaru. Primeiro, algo muito maneiro acontece.
a crava do Bob se abre por dentro, revelando ali 4 garrafas de poderes e se transformando em uma crava muito mais da hora. Interessante que a maleta deles é a crava, cara. Eu achei isso muito criativo. Então começa um show de feitiços. O Bob começa usando o feitiço chamado Ijazuri Garon, que é um feitiço de metal com corrente do Mamodo Mars. Nele, Mars atirava uma bola de ferro com pontas que passava por dentro do subsolo, projetando-se em direção a Teal. Inclusive, foi usando ela que a gente viu alguém vencendo a magia Seishiru da Teal, pois como a Teal se defendia de todos os lados, era muito difícil atacar ela, porém, usando essa magia, o Mars conseguia atacar por baixo, acertando a Teal. No entanto, o Gash consegue se defender usando o manto dos Bells e o Kyomaru consegue desviar com um pulo. No entanto, o Bob lança uma espécie de disco com 2 garrafas dentro para Brui. E cara, a primeira vez que eu vi isso, eu já me lembrei do Yu-Gi-Oh! GX, cara, que eles também tinham aquele disco de duelo, não sei porquê, mas lembrei disso na hora. A Brui alcança e já ativa um feitiço chamado Uruko, que é uma das magias do Mamodo Fen, que permite a ele se mover em uma velocidade incrível, rápido o suficiente para parecer que está até se teletransportando. Inclusive, o próprio Clear Note tinha uma evolução dessa magia que se chamava Ria Uruku, que é basicamente o mesmo feitiço, só que ele consegue, né, pouco mais rápido. A Brui então, usando o Uruko numa velocidade incrível, vai atrás do Gash e o Kyomaru, porém, mesmo estando muito rápida, eles ainda conseguem acompanhar ela. A Brui então utiliza a segunda garrafa que está com ela, um poder chamado Gaberujua, criando um campo cheio de cipós com espinhos cercando o Gash e o Kyomaru. E cara, provavelmente essa magia é de alguma Mamodo que a gente não conhece ainda, ou pode ser, né, de alguma Mamodo de planta que a gente já conhece, porém, e nunca usou essa habilidade ainda. E logo em seguida, o Bob conjura um feitiço chamado Roboruga. E esse é o feitiço do Mamodo Coral Ki, onde usando a sua antena singular, ele disparava um grande raio laser no centro. Na luta contra o Gash, ele conseguiu até destruir uma ponte usando apenas uma vez. Kyomaru rapidamente aponta para Gash usar o Zakerura para cima, conseguindo fugir por ali mesmo. E antes mesmo de voltar ao chão, Gash usa o Zakeru em direção a Brui. Porém, ela usa o Uruko novamente, ganhando muita velocidade e conseguindo sair dali. A Brui revela para Kyomaru e Gash que eles aprenderam muito com a Batalha do Brago, não trazendo a garrafa do Kido, já revelando para eles que eles estão por dentro de como funcionam os sarcófagos, e dessa vez eles não terão ajuda. Cara, eu lembro que eu já respondi em algum vídeo respondendo um dos comentários de vocês sobre esse assunto, sobre os invasores sempre já terem a garrafa do Mamodo que vai ressuscitar, né? Meio que um erro eles cometerem esse vacilo. E agora tá respondido oficialmente. Eles aprenderam. O Belial não é mesmo um estrategista à toa. Então aparentemente a partir dessa batalha não vai ser tão fácil assim trazer os Mamodos novamente. Estão até agora com a garrafa de poderes do Mars, do Fen, do Coral Ki e de algum Mamodo de planta. Então será que o Kyomaru agora vai ter que mudar o seu plano e vai ter que pegar algumas garrafas? Opa, sobrou a garrafa do Mars. Vamos ter que trazer ele de volta. Será que o Kyomaru vai fazer isso? Cara, ficou mais interessante agora. E o pessoal que ficou preocupado, tá, beleza, ficou mais interessante, mas o Kido não vai participar de Zatch Bell 2? O que aconteceu com ele? Rapaziada, ele pode aparecer. Pois a teoria que está circulando pela comunidade de Zatch Bell é que o novo plano que o Belial tá tramando vai ser com o corpo do Kido. E essa teoria aponta para o Kido, pois a silhueta que a gente vê tem um pino na cabeça. E o Kido é o único Mamodo que a gente lembra-se na história que também tem um pino na cabeça. Tanto que ele usa, né, o chapéu ali para esconder. E fora também que ele apareceu bem na hora que o Professor Charada também apareceu, né? Então, será que é coincidência, né? Então, essa teoria aponta que o próximo vilão que a gente vai ver ali, o próximo plano que o Belial tá tramando, vai ser com o Kido. Então ele pode sim aparecer em Zatch Bell 2, porém, não do jeito que todo mundo espera. Ele pode ser um vilão. A Brui vira pro professor e pede desculpa. Ela sabe como o professor queria se reencontrar com o Kido, mas logo em seguida o professor pede para o Gash não perder para eles, e também pede para o Gash resgatar o coração dessa criança, dizendo ao Gash que ela é uma boa garota. E cara, é muito da hora ver o vínculo que o professor tá se formando com a Brui. Tá me lembrando bastante o Kenshomi e a Levi, onde no final ali ela falou que o Kenshomi era um bom garoto, mesmo estando em lados opostos. Então pode ser que o sacrifício do professor seja trazer a Brui pro lado dos mocinhos, né? Seja ela viver uma vida boa, pode ser assim, porque eu já falei pra vocês 1 milhão de vezes. O professor Charada vai morrer. Só tem os caras que não estão confiantes nessa teoria, mas eu já falei, professor Charada vai morrer, ainda mais com o Kido não voltando, rapaziada. Tô jogando aí pra vocês, só tem os infiéis ainda e não estão comigo. Sobem no barco, rapaziada, sobem no barco.
E o Gash, sem desconfiar ou pensar 2 vezes, ele promete que irá sim. A Bree vira para o professor e fala: o que você está dizendo? Se eu não morrer, você que irá? E o professor responde: ué, não era isso que você queria? E o professor termina dizendo: caso você ache que dá para vencer, basta derrotar o Mamodo que superou os 99 Mamodos, o Gash Bell, o Rei Mamodo. A Bree sente uma pequena pressão, né, dá uma tremida na base, porém, ela lembra que a vida dela é a prioridade. Ela não vai jogar essa segunda chance fora. E ela completa dizendo: não importa se é um sacerdote, um soldado ou até mesmo um rei. Ninguém nunca viu como eu sou de verdade. Depois que ela fala isso, o Bob do lado dela fica com medo e pergunta se ela vai chegar a trazer a borboleta vermelha para a luta. E ela vai para cima do Gash respondendo: depende. O capítulo termina com ela conjurando um feitiço novo, Rosaria Jidoruko, onde a Bree invoca vários cipós com espinhos e plantas gigantes com presas, e o Gash Okimaru usa o Zaqueiro contra ela. E é isso, rapaziada, esse foi o capítulo 21 de Zatch Bell 2. Eu confesso que eu fiquei muito curioso para saber mais sobre essa borboleta vermelha. Talvez seja alguma borboleta ligada ao sangue, né, alguma coisa assim, se ela só usa em último caso. Ou pode ser, no caso, né, o ritual. Como a grande maioria de vocês sabem, né? Sempre os invasores têm esse ritual, essa carta na manga. Porém, quando eles usam, óbvio, eles ficam extremamente poderosos, mas um deles acabam sempre morrendo. Então por isso ela falou depende, né? Tipo, se a luta ficar muito difícil, se o Gash e o Okimaru forem forte mesmo, eu vou usar ela. E cara, o Apollo sumiu nesse capítulo. Ele deve ter ficado responsável pelo sarcófago do Kido, né? Mas infelizmente eles não vão usar, pois não tem a garrafa do Kido para trazer ele de volta. Lembrando, rapaziada, que a garrafa do Kido apareceu lá na luta da Tio, tá? A gente não sabe o que aconteceu com o Gunther, se ele conseguiu fugir. Mas caso ele não conseguiu fugir e a Tio e a Megumi conseguiu pegar as garrafas, né? A garrafa vai estar com a Tio no mundo Mamodo. Tem a possibilidade delas se teletransportarem e estarem com as garrafas, porém eu acho que a Tio não pode sair lá do mundo Mamodo, né? Ela tá ajudando os Mamodos lá feridos. E novamente, rapaziada, cadê o Vino, cara? Será que o Makoto só vai mostrar o Vino em um painel aleatório no colégio? Tipo, quando tudo acabar e a gente tiver ido pra uma nova saga, vai ter só a fotinho do Vino no colégio? Será que ele nem vai participar da batalha, cara? E que o Makoto tá aguardando pro Vino? Mas por hoje é só, rapaziada. Se você gostou do review, vai deixando aquele like. Se inscreva no canal caso você não é inscrito para não perder nenhum outro review. Tem outro vídeo sobre Zatch Bell e Zatch Bell 2 e nos vemos num próximo vídeo.